Então, aqui nós temos no exercício 6. Na sequência abaixo de um número, para o seguinte, aumentam-se 2 unidades. Então, tem 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 reticências. Na letra A, o que os números dessa sequência têm em comum? Tem em comum que a gente acabou de falar, né? No outro vídeo, né, pessoal? Eles são pares, são números pares. Quais são os próximos 3 números dessa sequência? Então, continuando essa sequência de 2 em 2, então os próximos números serão o número 18, né? 16, 18, 20 e 22. São os 3 números dessa sequência. Escreva uma sequência com os números naturais de 1 até 15 que não estão na sequência acima. Não estão porque são números ímpares, ok? E o que são os números dessa sequência que eles têm em comum? Então, a sequência seria o número 1, aquele que eu coloquei ali no quadro, né? 1, o 3, o 5, o 7, o 9, o 11, o 13 e o 15. E a resposta seria, eles são ímpares, tá ok? Na letra D, descreva as etapas que podemos seguir para identificar se certo número natural é par ou ímpar. Depois, represente essas etapas de maneira ordenada por meio de um esquema. Então, você vai colocar como que você... que esquema que você utiliza para que você saiba que um número é par ou é ímpar. Então, essa resposta ela é pessoal. Cada um tem uma forma de pensar, né? E como eu falei para vocês, eu vejo se terminou em 0, terminou em 2, 4, 6 ou 8, com certeza é um número par, tudo bem? Nas ruas, as casas de número par ficam de um lado e os de um número ímpar do outro. Então, essa é a questão 7. A seguir estão representados os números das casas de certa rua. Copie e organize os números em 2 grupos de acordo com o lado em que as casas ficam. Então, ali você vai colocar em ordem. Então, o 1590, 1524, 1456, 1432 e o 1384. E do lado ímpar, você vai colocar as casas que estão com número ímpar, que no caso é o 1399, o 1593, né? O 1387, depois vem o 1485 e o 1551, tá? Então, você vai colocar de um lado só os pares, do outro os ímpares. Pesquise e escreva o número de 3 casas que ficam do mesmo lado de uma rua próxima à escola. Como a gente não está indo para a escola, você pode pegar 3 números de casas próximos da sua residência mesmo, tá ok? Isso daí também é pessoal, cada um vai fazer o seu, tudo bem? No exercício 8, leia as informações sobre o sudoku, depois representa no caderno o quadro em destaque no centro do tabuleiro abaixo, completando com os números adequados. Então, não sei se vocês já viram esse jogo, esse jogo chama-se Sudoku, ele é um jogo de raciocínio e lógica. O jogador deve preencher todos os quadradinhos em branco. Podem ser utilizados apenas números naturais, de 1 a 9, em cada linha ou coluna e nos quadrados destacados. Os números não podem se repetir. Então, por exemplo, aqui nessa coluna aqui, ó, então, tem que ter o número de 1 a 9, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E na linha também tem que ter os números de 1 a 9 e não pode se repetir, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só que o que acontece? Em cada quadradinho desse, também tem que ir os números de 1 a 9, por exemplo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Então, você tem que colocar os números aqui de forma que eles não se repitam nem na coluna, nem na linha e nem no quadradinho. Aqui, eles já preencheram todas, e aí você tem que saber qual o número que vai em cada pontinho aqui. Então, vamos fazer, ó. Aqui você pode fazer pela linha ou pela coluna, porque tá fácil aqui, já tá colocado em todos, né? Só esse quadradinho aqui que não tem. Nesse quadradinho vai entrar todos os números de 1 a 9. Só que, por exemplo, aqui, ó, você vai olhar aqui, por exemplo, nessa linha, ó, o 1 já tem, o 2, o 3. Quem tá faltando aqui nessa linha? Então, você vai buscar qual o número tá faltando aqui, nessa linha. Então, nós vamos ver aqui, o número 4 tá faltando, certo? Só que, olha, veja bem, aqui eu já tenho 4. Aqui nessa linha tem o 4 aqui, ó. E aqui também já tem o 4 aqui. Então, aqui não pode ser o 4, aqui também não pode ser o 4. Então, o 4 vai ser nesse daqui, tá? Então, ficaria aqui o número 4. Aí, nós vamos colocar aqui, deixa eu pegar aqui uma folhinha. Então, aqui, vou colocar aqui, fazer um jogo da velha. Então, aqui seria, nesse aqui, o 4, certo? Bom, tá faltando o que mais? O 5, tá faltando também o 5, vamos ver, ó. Só que aqui já tem um 5 aqui, certo? Agora, aqui não tem 5, então o 5 vai ser nessa coluna aqui, tá ok? Então, vai ser o 5 aqui. Aí, tá faltando agora o 7, o número 7, olha lá. Então, só sobrou o 7 para eu colocar aqui, tá? Vamos ver na coluna de baixo. Eu tenho eu não tenho 2, vamos ver, né? Aqui, ó, eu não tenho o número 2. Então, eu posso colocar, aqui já tem 2, aqui já tem 2, então vai ser na do meio. 2. 3. O 3, vamos ver, nessa linha eu já tenho um 3 aqui e já tenho um 3 aqui, então o 3 vai ser aqui. Número 4 já tem, 5 já tem, 6 já tem, 7 já tem, 8 já tem, falta o 9. Então, eu vou ver, ó, aqui tem um 9 e aqui também eu tenho um 9, então, o 9 vai vir aqui. Certo? Agora, na próxima linha, não tem o número 1, mas eu já tenho o número 1 aqui e tenho o número 1 aqui, então, ele vai no meio. Próximo número, o 2 tem, 3, 4, 5, 6. Não tem o número 6. Então, vamos ver, ó. Eu já tenho o 6 aqui e tenho um 6 aqui. Então, ele só pode ser aqui. 7, faltando o 8. Então, o número 8, ó. Eu tenho o número 8 aqui e tenho o número 8 aqui. Então, ele só pode ser aqui. Ok? Então, é assim que resolve esse exercício.